Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal TV Araxá Educa, a nossa televisão educativa de Araxá. Eu sou o professor Júlio César e serei o professor de matemática do EJA. Vou falar um pouco de mim, vou me apresentar agora, tá? Então, meu nome é Júlio César Alves Júnior, tá? Sou formado em engenharia e tenho licenciatura em matemática também. Sou um apaixonado pelos números, eu consigo visualizar a matemática em todos os âmbitos das nossas vidas e por isso eu tenho tanto prazer em partilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. E é isso que nós vamos fazer agora. Na verdade, a gente vai começar a ver a matemática no cotidiano, porque quando a gente vê essas aplicações no nosso dia a dia, a gente vai ter um maior prazer, a gente vai ter maior vontade de aprender, com isso a gente vai conseguir reter esse conteúdo, reter o conhecimento de uma forma mais significativa, tá bom? Coloquei algumas imagens para vocês visualizarem e a gente imaginar aonde que a matemática entra nesses casos. Então olha comigo essa primeira imagem. Nessa primeira imagem, vocês podem falar assim, Júlio, a matemática entra quando você colocou umas pirâmides aí no fundo. Olha aqui, ó. Coloquei umas pirâmides aqui no fundo, né? Tem duas pirâmides. A pirâmide é a parte da geometria, que faz parte da matemática, né? Geometria, nesse caso aqui, espacial. Tudo bem, mas eu posso olhar aqui, pensar que esses homens aqui são os homens lá do Egito Antigo, da Roma Antiga. Ele está mostrando um dedo, parecendo um joinha, mas você pode pensar num sistema de medida. Antigamente, a gente utilizava muito a polegada como um sistema de medida, palmo, pé. Então, eu tenho matemática nesse sistema de medida também. Tenho também aqui, como vocês podem ver, essa ponte. Essa ponte deve ter sido projetada por um engenheiro, muito bem capacitado, por sinal. Tem até a parte da arquitetura dela que eu vou confessar para vocês que eu acho muito interessante. E aqui eu tenho muita matemática, mas muita mesmo. Por quê? Porque quando for projetar essa ponte, eu precisava imaginar quanto que ela vai resistir, quantos carros podem passar por ela por hora, por minuto, por segundo, qual que é o peso que ela aguenta. Então, aqui eu vejo outra aplicação da matemática. E aqui, mostrando para vocês como é que era no sistema antigamente, ou seja, eles faziam conta, percebam que aqui eu tenho operações de adição, subtração, mas ainda não era o sistema decimal conforme a gente está acostumado. Mas a matemática estava presente. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem está na Terra, nós temos a matemática presente em todos os momentos, tudo bem? Aqui eu coloquei uma foto apenas de gráficos que eu vejo na matemática, gráficos a gente vê no nosso dia a dia com muita constância. Aqui eu coloquei algumas pessoas, um símbolo muito famoso do número irracional que é o π. Quem não sabe quanto que vale o π, é 3,141592 e assim por diante. É uma dízima periódica aí que a gente não sabe o período dela. Aqui eu tenho alguns números também que a gente colocou. Então a matemática ela vai estar presente todo instante na nossa vida. Então por isso é tão importante a gente entender e compreender como ela funciona. Essa ciência que eu costumo dizer que é a mãe de todas as outras ciências. Por quê, Júlio? Porque a matemática ela vai permear lá na física, como uma ferramenta, ela vai permear lá na biologia, muitas das vezes ajudando a resolver cálculos de genética, entre outras coisas, vai permear na química, às vezes até na língua portuguesa a gente tem que saber um pouquinho de matemática também. Falando um pouquinho da história da matemática, a forma que a gente conhece ela hoje, ela surgiu no Antigo Egito e no Império Babilônico. E aqui eu coloquei para vocês observarem comigo a evolução do sistema decimal. Lembrar que o sistema se chama decimal porque eu tenho 10 algarismos. Então eu tenho o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 10 algarismos. Por isso que ele se chama sistema decimal. E com esses 10 algarismos eu consigo formar todos os outros números que eu quiser, certo? Então, como é que eles faziam? Como é que era antigamente? Ele está mostrando aqui que para o numeral 1, como é que era? Tinha essa simbologia. O 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Chegou no 10, o que aconteceu? Ele mudou a simbologia aqui. Chegou aqui, por exemplo,
lá no 40, 50, ele sempre mantém, então, essa simbologia que parece bem um olhozinho. Aqui, mostrando a comparação dos sistemas. Quando eu olho para o sistema hindu, como é que era o hindu? Olha o tanto que parece ser mais complexo. 300 anos antes de Cristo, né? O sistema do hindu. O que significava um? A gente fazendo paralelo, né? Um era um tracinho, o 2 era 2 tracinhos, o 3 era 3 tracinhos. Quando a gente chegava no 4, eu já tinha que mudar. Então ele fazia um símbolo diferente. E isso então foi evoluindo do hindu, esse aqui é 300 anos antes de Cristo, do hindu 500 anos depois de Cristo, ou seja, teve uma variação, uma diferença aqui de 800 anos. Olha como é que começou então a mudar os números. O árabe em 900 anos depois de Cristo. E se você olhar no árabe da parte espanhola, 1000 anos depois de Cristo. Aqui, o italiano em 1400 depois de Cristo, que começou a ter um padrão, algo parecido com o que a gente tem hoje. Então, olha, parece um pouco deitado, o número 2 parece com o 2, o 3 tem uma perninha só a mais, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Então, teve uma semelhança entre eles, mas a gente percebe uma evolução muito grande, certo? Trouxe o mito para vocês, que é o quê? A matemática é ou não é difícil? Muita gente tem muito medo da matemática. Às vezes a gente coloca medo até nas crianças. Quando elas chegam para a escola, falam assim, nossa, matemática é muito difícil, papai e mamãe não conseguem, papai e mamãe tinha muita dificuldade com a matemática. Eu quero mostrar para vocês que a matemática, ao longo das nossas aulas, vocês vão perceber que a matemática não é difícil. A matemática é muito simples. O que às vezes nos complica são conceitos básicos. Então, se a gente aprende os conceitos básicos com segurança, a gente vai conseguir desenvolver problemas extremamente complexos. E eu coloquei aqui algumas funções aqui. Ó, nessa imagem eu tenho aqui uma função do primeiro grau, do segundo grau, uma função do terceiro grau, função modular, função exponencial. Olha esses gráficos, que coisa mais linda. Eu sou um apaixonado com isso aqui. Júlio, isso é complexo demais. Sim, mas quando a gente entende o básico, quando a gente entende a parte das operações, que eu entendo o que é uma raiz de uma função, como é que eu calculo essa raiz da função, o que é o domínio, o que é a imagem dessa função, eu então consigo resolver problemas complexos da matemática de uma forma mais simples. Eu coloquei esse slide para falar sobre curiosidades. E nessas curiosidades eu queria falar um pouquinho para vocês aonde que eu vejo matemática. Eu estava vindo antes, faz uns 40 minutos, passei num posto de gasolina para abastecer meu carro. E aí eu coloquei um combustível e fiquei pensando, gente, como que o preço do combustível aumentou no último ano, de 2021 para esse ano que é 2022. Eu fiz a conta assim por cima, vi que aumentou mais de 30%. Olha a matemática aí. E aí eu fui para outro caminho. Pensei o seguinte, se eu abastecesse o meu carro hoje com o mesmo tanto que eu abasteci o ano passado para encher o tanque, qual que era a diferença? E aí eu fiz uma conta assim por alto na cabeça, falei, gente, eu conseguiria ir a Uberlândia a mais com o dinheiro do ano passado. Por quê? Porque eu vi o aumento real, percentual desse combustível. Outro exemplo, quando eu pego um aumento do salário mínimo, aconteceu recentemente, o salário mínimo aqui era R$ 1.100 e passou para R$ 1.212. Na verdade, eles fizeram um cálculo e nesse cálculo eles falaram, ó, o salário mínimo vai aumentar pouco mais de 10%, 10,0 alguma coisa. E aí então eles definiram um novo salário mínimo, que seria então R$ 1.212. Quer outro exemplo de como a gente vai usar a matemática? Pensa comigo, se você vai construir uma casa, e quando você vai construir essa casa, o seu engenheiro falou o seguinte, ô Júlio, eu vou te cobrar R$ 10 um metro quadrado de área construída da sua casa para fazer o projeto, certo? E aí você tem que pensar assim, nossa, olha o tanto de coisa que tem matemática aqui. Eu tenho o valor que ele vai cobrar, R$ 10 por metro, quer dizer que em cada metro eu vou pagar R$ 10, e ele falou que é por metro quadrado. Metro quadrado é uma unidade de área. Então eu já preciso lembrar conceitos de área. E aí eu vou ter que fazer, nossa, eu quero 2 quartos, um com 10 metros quadrados, outro com 8 metros. Quero uma cozinha com 7 metros. Então esses conceitos você vai precisar saber, até para saber e conseguir entender o valor que vai ser cobrado
de vocês. Então a matemática, gente, ela vai estar a todo instante junto de nós. E aqui eu coloquei uma frase do Pitágoras que eu acho fenomenal. Diz o seguinte: a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Isso significa que a matemática é uma linguagem universal. Eu sempre brinco com isso, a matemática é uma linguagem universal. Então, se você sabe que 3 mais 3 é 6 no Brasil, 3 mais 3 vai ser 6 na Argentina, 3 mais 3 vai ser 6 no Paraguai, 3 mais 3 vai ser 6 na Inglaterra. Todos os lugares que você for, você vai encontrar o mesmo valor. Por quê? Porque é uma linguagem universal. A gente usa em qualquer lugar do mundo. Não é como um idioma que você fala português no Brasil, inglês na Inglaterra, fala francês na França, italiano na Itália. Não, ela veio para ser uma linguagem universal, a qual a gente consegue conversar com qualquer lugar ou qualquer povo numericamente. Tudo bem? Pessoal, então é isso. Queria falar, aqui eu tenho uma tabelinha de imagens que eu fiz, que eu consultei para fazer essa aula. Queria falar para vocês para acompanhar as nossas aulas. Serão aulas muito interessantes, muito interativas. O pessoal do EJA vai perceber que serão exercícios bem aplicados ao cotidiano, bem aplicado às situações do nosso trabalho, que vai fazer muita diferença para todos nós. Grande abraço e até a nossa próxima aula.